Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português. Quando as histórias são Ih, caralho, nunca errei essa parte. Não corta que vai ficar essa parte. Quando o assunto é histórias de sucesso como a do Rafael, quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é negócios, quando o assunto são insights para vocês crescerem com o negócio de vocês. E hoje o assunto é muito relevante, porque muita gente, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas arrepia, eu pelo menos arrepio, quando começa a vir assuntos que tem a ver com a parte que o solicitador trata, que é a parte burocrática, que é a parte também do contabilista. Então você já é visto como alguém a ser afastado, imagino eu. Mas antes de te perguntar, fazer perguntas propriamente dita, Rafael, quem é o Rafael? E quem é a PIA Solicitadoria? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É incrível estar aqui porque eu já era ouvinte do podcast, portanto... Mas você tá falando de verdade ou tipo... Juro, é mesmo? Sério, cara, que sério, foda. sério. E aí logo no seu episódio eu dou uma mancada no início, cara. Não há problema, eu vou assumir que estás Não, nervoso. mas se você quiser... eu tô nervoso que eu sou presente. Eu nunca fico nervoso, mano. Já tive aqui o Paulo, o Ricardo da Bernardo da Roça, os caras que faturam milhões. Com a minha chegada. Ele tem cara de solicitador? Ele não tem nem energia de solicitador. O solicitador às vezes tá cansado de tentar resolver. Essa é uma vantagem, sabes? Essa é uma vantagem. E essa é também, ainda ao encontro da tua pergunta, essa é também uma característica minha. Sempre foi uma característica que eu tive, é a fácil relação com as pessoas. E isso é uma vantagem naquilo que eu faço enquanto solicitador. Eu sou o Rafael, tenho 28 anos, sou de Leiria, mas cresci no Ribatejo. E sou uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta muito de aprender. Gosto de me sentir humilde quando não percebo o que é que as pessoas estão a dizer à minha volta, porque gosto de não ser a pessoa mais inteligente da sala. Isso para mim é mesmo muito, muito importante. E acima de tudo sou uma pessoa muito abençoada, primeiro por ter oportunidades como esta de estar aqui neste podcast, é fantástico, e depois porque tenho tido a sorte de me cruzar com pessoas muito importantes nos meus negócios. O meu sócio é uma pessoa incrível, um gênio, uma pessoa em quem eu confio a minha vida, e tenho conseguido ter muita sorte mesmo. Eu já entendi como é que vocês cresceram tão rápido em um ano e tal. Eu já entendi. Desculpa, é calor pra caralho, isso sou eu. Eu acho que dá pra reduzir ainda mais o ar, é porque você veio da rua tô com e muito você calor, pegou desculpa. muito calor. Ô, Fabão, você consegue diminuir um pouco o ar ou fala? Tá ali o ar ali. Desculpa lá, meu. Acho que você tá longe. Ele tá de boa no microfone ou ele tá muito longe? Eu tô muito longe, vê lá. Se tu te aproximares é melhor. É? Então peraí. Aproxima um pouco do microfone pra malta conseguir te ouvir bem. Eu consigo compensar a tua distância, mas é melhor que estejas mais próximo. Então vamos tentar Por isso que você aproximar. aumentou, não foi? Boa. Malta, espero que vocês estejam ouvindo bem, porque já deu pra entender que vai ter ouro aqui, né? Só pelo estilo do comunicador. Mas isso que eu ia dizer, Rafael. Eu acho que uma das questões também que pode ter ajudado bastante no crescimento é o nível de comunicação dos líderes. Você é um cara que, pô, nesse assunto, eu tive na... Sumiu o áudio. Tá funcionando bem? Não tens áudio aí? Teste, 1, 2. Agora eu tô. Eu vi a sua palestra no Market Master, você regaçou. Eu acho que você regaçou também porque talvez ninguém esperava nada do solicitador, pô. É verdade. Não por você, mas tipo, falar assim, vai vir um assunto chato, por causa que esse lado jurídico, né, e essa parte toda que vocês tratam. E você, tipo, explodiu a cabeça da malta. Como é que foi? Fazendo um parêntese aqui, como é que foi essa experiência de falar pra 3 mil pessoas? Foi a melhor experiência da minha carreira profissional. Foi brutal. Mesmo, primeiro pelo voto de confiança, depois eu tinha estado na primeira edição do Marketing Masters, e o primeiro orador foi o João Cortinhas e foi fenomenal. Eu nunca tinha sentido nenhum tipo de energia como aquela, foi simplesmente fenomenal. E eu pensei para mim, um dia eu gostava de estar aqui, mas nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Nunca. E quando recebi o convite, foram vários meses antes, comecei logo a idealizar o que é que ia fazer, o que é que não ia fazer. Top. E eu pensei, ninguém vai esperar nada. Nós comentámos isso em equipa, quando começámos a preparar a apresentação. Ninguém vai esperar absolutamente nada da nossa apresentação. Eu esperava um pouco, porque eu já te conhecia e eu sabia que você era um gajo porreiro, como dizem, né? Gajo porreiro é bom de dizer? É ótimo. Viu? A gente teve no episódio anterior em que a Bruna, que é lisboeta, falou tipo assim, não sei, um gajo fixe eu acho que é melhor. Eu acho que porreiro tem mais energia. Eu também acho. Porreiro é mais próximo. É mais isso. Porque eu já tinha essa sensação de que você ia mandar bem, mas não sabia que você ia mandar tão bem. Obrigado. Muito eu bem. confesso que senti-me muito orgulhoso, e senti-me particularmente orgulhoso quando o meu sócio, que é uma pessoa
muito pouco emocional, chegou ao pé de mim e no final deu-me um abraço brutal com lágrimas nos olhos e eu senti, ok, isto correu mesmo bem. E principalmente porque tive parte da equipa lá, portanto fui só eu que subi ao palco, mas estava em representação da equipa toda e eu no final, assim que disse obrigado MML, pensei, porra, esta merda correu mesmo bem. Senti-me essa sensação bem. É muito boa, incrível, né? De dever cumprido. Tem sempre a ver com o quanto tu te dedicas a uma coisa. E eu sei que nós respeitámos muito. Eu estava de tal forma preparado que eu treinei aquela apresentação palavra por palavra 5 vezes. Eu nessa noite deitei mais 4 da manhã porque não me deitei enquanto não cumpri com os 45 minutos que me tinham proposto a fazer. E eu sentia que eu sabia que era o orador menos esperado, sabia que era o nome mais pequeno de todos, sabia que tinha que arrebentar com tudo. E sabia que toda a gente esperava que eu fosse falar de temas jurídicos, ou seja, questões como garantias nos infoprodutos, os prazos que tu tens para fazer pagamentos, para receber pagamentos, o que é que podes fazer quando não te pagam, coisas deste género. E eu sabia que era para aí que as pessoas iam. Então peguei na ferramenta mais forte de todas no que toca a marcas, que é o storytelling. E pensei, ok, o storytelling... Quando você lançou aquela de realizei meu sonho de trabalhar numa grande corporação, aí você falou nas bombas de combustível do Pingo Doce, não era? Sim. Eu ri demais. Aquela foi grande sacada, porque você fez uma grande junção entre storytelling, jornada do herói e humor. Sim. Porra, arregaçou, mandou muito bem. E essa é uma das minhas características. Eu sou uma pessoa muito bem disposta, eu adoro piadas, adoro humor e, acima de tudo, tenho a felicidade de ser o meu próprio patrão, o que me permite definir o ADN da empresa onde eu trabalho. E uma das coisas que faz parte do nosso dia-a-dia é o humor. Nós trabalhamos, efetivamente, nós gostamos daquilo que fazemos, estamos sempre a fazer posts com muito humor, tudo tem muita piada, deixamos sempre comentários que deixem as pessoas felizes e a sorrir. E eu pensei, o storytelling, com uma boa pitada do humor e com valor acrescentado no conteúdo, vai-me permitir ter uma apresentação brutal. E eu sei que a apresentação foi brutal e de facto senti que cumpri, mas lá está. Não, quem vê aquilo pensa, correu bem. Mas foi muito preparo, Mas houve muita preparação mesmo. Muita preparação. Não, brutal, parabéns por isso. Obrigado. E dentro disso que você falou do ADN da sua empresa, uma coisa legal também, assim, de trazer à tona, pelo menos que eu reparei que vocês estão até com uma estratégia de TikTok agora, que vocês estão bem, assim, que vocês usam muito da rede, isso eu já acompanhava, sim. Mas que vocês usam muito do canal digital, e eu imagino e aqui nem só falando do nicho, né, de solicitadores e assim, mas falando do mercado tradicional, contabilístico, solicitador, imobiliário, que seja português, não é tão ativo nas redes como poderia ser, e vocês vêm na contramão disso, usando e abusando da rede social, até por isso que vocês tiveram também um crescimento, certo? Sim, isso foi na verdade 99% do nosso crescimento. Nós, quando começámos logo de forma diferente, porque também queríamos algo diferente. Nós, quando começámos como um hobby, nós não queríamos verdadeiramente um projeto que fosse o nosso projeto de vida, queríamos testar. Okay. Queríamos perceber o que é que valia a posição de um solicitador no digital. E no digital não necessariamente nas redes sociais, mas sim literalmente com um site. Isto vai parecer estranho, mas a maioria dos solicitadores não tinham sites. E quem tinha sites eram sites simplesmente informativos. Contactos, horários, tá bom. E nós queríamos ter um escritório virtual. Porquê? Porque o escritório virtual ia-nos permitir trabalhar fora de horas. Ou seja, ia-nos permitir, depois do nosso trabalho principal, ganhar algum dinheiro sem que as pessoas soubessem qual era a nossa cara, qual era a nossa voz, sem saberem nada. Então criámos esse escritório virtual, onde tu entravas, se querias uma elaboração de um contrato, tinhas um formulário só para isso, se querias uma análise de um contrato, tinhas um formulário só para isso, uma multa, uma consulta jurídica, tinhas tudo no site. Então preenchias o formulário, nós recebíamos o formulário e à noite, em casa, estávamos a trabalhar e programávamos os e-mails todos para as 9 da manhã do dia seguinte, como se fôssemos um escritório normal. E como o nome da empresa é PIA Solicitadores, isto aqui também para perceberem o início da empresa, PIA é Parreira, que é o meu nome, e Alfaiate, que é o nome do meu sócio, PIA Solicitadores, as pessoas entravam ali e aquilo tanto podia ser um escritório com um solicitador como um escritório com 500 solicitadores. Pois. Tu não sabes, é uma marca. Exato. Qual foi o problema? Isto correu bem, nós conseguimos ganhar pouquíssimo dinheiro, mas que já era bastante bom, tendo em conta que era um hobby, 300, 400 euros nos primeiros meses, mas também não tínhamos custos nenhuns. Era só, o custo que tivemos foi o tempo de fazer o site, mais nada. E fomos nós que o fizemos. Caramba. Gastámos 23 euros no domínio,
24 euros, 23 e Fizeram tal. o quê? O WordPress, assim? Foi o WordPress, sim. Ok. Sim. O Cláudio ficou focado em perceber a parte da programação, eu fiquei focado na parte estética, ou seja, definir as cores do site, a informação, fazer o copy para o site. Eu tratei dessa parte, o Cláudio explicou como é que funcionavam os quadros, como é que funcionava a articulação, os menus e por aí fora, e começámos a fazer o site sozinhos. Demorámos 2 meses, ao fim de 2 meses lançámos o escritório virtual. E quando é que nós percebemos que aquilo podia funcionar? Em dezembro seguinte, eu fiquei em casa com Covid-19. Ok. Tinha que estar 15 dias. Não, é em verdade. Quando estás 15 dias em casa, tu não estás 15 dias doente. Eu Pois. tive 5, 6 dias de cama e depois Recuperou, mas não podia contaminar. Então tinha que ficar parado. dei por mim em casa. Não consegui trabalhar para o escritório onde eu trabalhava, nem podia. Então comecei a trabalhar para o nosso escritório. E comecei a ir por outro caminho. Comecei a pensar, ok, nós temos aqui um site, mas como é que as pessoas sabem que nós temos este site? E tinhas 2 hipóteses. Google Ads, Pois. que nós não podíamos ir por aí porque tínhamos limitações deontológicas, então não podíamos seguir esse caminho. Ou então, redes sociais. E então sugeri ao Cláudio, nós já tínhamos uma página de Facebook, sugeri uma página de Instagram. E ele, isso se calhar não é muito boa ideia, o solicitador se calhar não é muito digno ter uma página de Instagram e tal, ficámos ali. Achou que ia baixar a reputação frente ao mercado. E eu concordei com ele e pensei, ok, tens razão, vamos ficar só pelo Facebook, vamos fazer as coisas tradicionais e isto está a acontecer. E entretanto começámos a falar com um rapaz que era nosso seguidor, mas era também nosso amigo e começou-nos a dar algumas opiniões. Seguidor no sentido de inicial do trabalho, Sim, conhecíamos já no acompanhava Facebook. o trabalho. Exatamente, mas nós não tínhamos ainda nem TikTok nem Instagram. E ele disse-nos, vocês falam bem, vocês simplificam os temas. O Rafael é professor, vocês têm capacidade de expor os temas, vocês têm que ir para o TikTok. Caramba. E nós, calma, nós nem para o Instagram fomos Imagina para meter pro uma TikTok. foto ou duas, quanto mais para o TikTok. Ele, não, vocês têm que ir. Vocês não Que estão a loucura. entender a escala que o TikTok tem. E de repente, em setembro não tínhamos nada, em dezembro fomos para o TikTok. Quando fomos para o TikTok, nós num mês, a página explodiu. Caramba. Nós atingimos para aí 15 mil seguidores num mês. Sério? E No- quando Caramba. começas a fazer aquelas contas, e explodimos com um vídeo. Um vídeo do Cláudio, um vídeo de 30 segundos, em que o Cláudio diz qualquer coisa como: sabias que se tiveres um contrato de trabalho de 3 meses, ficas efetivo ao fim de 6 meses? E a malta, uns a dizer que ele era um aldrabão, outros a dizer que não era nada assim, outros a agradecer pela informação. E esse vídeo atingiu 500 mil de visualizações em uma semana e meia. Foi uma loucura. E foi aí que nós crescemos os seguidores. E aí nós percebemos, ok, isto pode funcionar. E a partir daí o jogo mudou completamente. Em fevereiro de 2021 abrimos o nosso primeiro espaço físico e a partir daí nós percebemos que as redes sociais eram o sítio onde nós íamos construir o nosso ADN. E começámos a perceber que as pessoas tinham de saber quem é que nós éramos ainda antes de falarem connosco a primeira vez. E então começámos a Muito pensar, não só vamos partilhar conteúdo, como as nossas características vão ficar claras nesse conteúdo. Quando houver uma notícia sobre uma determinada alteração legislativa, nós vamos criticar o governo. Não, e como sobre a só necessidade. começou a aparecer pra mim no TikTok recente, eu achei que era uma estratégia recente, mas não, Não, foi não. a base Foi do... a base, exatamente. Caramba, que top, cara. Foi a base porque nós, entretanto, abrimos o escritório físico, não foi por causa do TikTok, foi porque nós começávamos a ter alguns trabalhos que já não era possível fazer à noite ou ao fim de semana e precisávamos ter um espaço físico, nem que fosse uma mesa como esta para poder reunir com o cliente. Então optámos por abrir um espaço, eu despedi-me do sítio onde estava, o Cláudio continuou a trabalhar na empresa onde ele estava por uma questão de estabilidade. E o plano era o Cláudio só se despedir mais ou menos agora em 2024. Deu errado o plano, hein? É verdade. É saiu ótimo muito quando ao o plano dá errado. É verdade. E deu muito errado. E o Cláudio, entretanto, despediu-se em fevereiro de 2022 e só desde fevereiro de 2022 é que estamos os dois a tempo inteiro na empresa. Mas foram as redes sociais que nos permitiram escalar, porque de repente nós tínhamos milhares de solicitações, de mensagens, e-mails, tudo a acontecer e conseguimos aumentar a faturação consideravelmente a um ponto que permitia não só tirar o nosso salário, mas também começar a investir na contratar empresa. gente. Sim, acabámos por contratar só em 2023, porque foi aí que o Cláudio já estava há um ano e nós percebemos, ok, nós temos que dar um passo em frente. Porque passámos a ter um papel muito mais de representação da marca do que de executores dos serviços. Claro. E esse é um momento fulcral para qualquer marca, que é quando o founder tem que deixar o seu papel de executor, operacional, para ter um papel de gestão. Nós ali não era bem gestão, não tínhamos grande coisa para gerir, mas acima de tudo um papel de escalar aquilo que a marca pode fazer.
Pois. Rever os preços, rever todos os procedimentos internos. Começar a olhar para a estratégia e sair só do operacional, né? Exatamente. Foi aí que nós contratámos a primeira pessoa em abril de 2023. Portanto, Mas qual que foi o... Porque é muito interessante. Isso é uma pergunta que eu já vi muitas vezes, que é o momento certo para contratar. Ou seja, é interessante pegar do negócio tradicional, como o vosso escritório, e entender assim, que momento que para vocês virou essa chave de que, ok, agora a gente já pode contratar. Esse momento tem a ver com faturação, esse momento tem a ver com peso de quantidade de trabalho, esse momento tem a ver com o momento de vida de vocês. O que teve esse momento? Ok, boa questão. Para nós foi uma necessidade. Porque nós estávamos mais dias fora do escritório do que no escritório. Estávamos fora do escritório em eventos para os quais éramos convidados a estar, a ir almoçar com clientes aqui a Lisboa. Depois nós tínhamos que dar uma sensação de conforto ao cliente. Se um cliente de Lisboa nos pedia um orçamento e pedia uma reunião, nós vinhamos a Lisboa. Se um cliente do Porto pedisse uma reunião, nós íamos ao Porto. Não íamos dizer que éramos um pequeno escritório de Leiria. Nós tínhamos que dar a sensação de que éramos um escritório a funcionar, operacional, e começámos a perceber que o custo-benefício de um salário, de ter alguém no escritório, face a não ter o escritório a funcionar, valeria a pena contratar. E isso teve a ver, lá está, com esse tal desprendimento dos founders enquanto operacionais ou enquanto representantes da marca. E aí foi uma necessidade. E percebemos rapidamente que foi uma estupidez não termos contratado mais cedo, porque podíamos ter começado a acelerar mais cedo. Porque quando tu tens alguém a trabalhar contigo, tu deixas de ser literalmente tudo. A parte de respostas a e-mails, a parte do Customer Happiness começou a ser tratado pela pessoa que se juntou a nós, deixou de ser apenas connosco. Passámos a ter alguém que garantia que a porta estava aberta todos os dias, garantia que os trabalhos estavam a acontecer, garantia que tínhamos um contacto telefónico, tinha sempre alguém do outro lado da linha, porque vamos imaginar, íamos os dois a um podcast, como aconteceu na altura. Não estava ninguém no escritório. Pois aí deixava de atender cliente, é isso. Fazes má figura para os clientes que já tens e deixas ir as leads que podem chegar. Totalmente, faz sentido. E isso para nós não podia acontecer. E foi isso que levou à primeira contratação. Agora, qual é o momento certo? Isso depende de cada projeto, depende da ambição de cada projeto e depende do nível de segurança. Agora, há uma coisa que eu posso garantir. Uma contratação nunca é um custo, é sempre um investimento. Se for um custo, é porque contrataste mal. Exato. Simples assim. Há muitas organizações em que as contratações são um custo, mas porque contratam mal e é por isso que elas vão embora. Exato. Ou pelo próprio perfil do colaborador, ou porque a organização está inchada, uma série de motivos, né? Exatamente. E foi esse o momento em que nós contratámos, e para nós foi fundamental, contratámos muito bem. Quem entrou foi a Rita, que ainda está hoje connosco, é a nossa braço direito, e a Rita encaixou que nem uma luva. Ela tinha todas as características que eu e o Cláudio não tínhamos, uma tranquilidade fora do normal, uma capacidade de organização que nós estávamos a perder pela nossa ambição. Ou seja, nós começámos a perceber que mais de metade do nosso dia era a ter conversas nesta posição, na nossa mesa de reuniões, e era o Cláudio: Parreira, tive uma ideia, e eu: Alfredo, olha, e se fizéssemos assim? E dávamos por nós, estamos há 4 horas a discutir uma coisa que não temos capacidade de implementar. E de repente, ok, e trabalhar. E depois o que é que acontecia? Trabalhávamos fora de horas. E depois não há... Mas aí você entendeu o valor que tinha essas conversas que... Sem dúvida, ainda hoje. Nós damos cada vez mais valor a isso. Eu comecei a fazer essa análise, eu cada vez tenho menos processos na minha mão. Eu gosto da parte operacional, principalmente da consulta jurídica, que é aquilo que eu faço melhor, porque como tenho muita facilidade de oratória e tenho muita facilidade de montar mapas lógicos na minha cabeça, eu consigo desmontar uma determinada norma legal e explicá-la ao cliente. Isso também tem a ver com a minha vertente como professor. Eu fui professor desde 2019, despedi-me agora há pouco tempo na faculdade. Eu acabei mestrado, fiquei logo como professor, e isso obrigou-me também a trabalhar a capacidade de filtragem de informação. E então isso depois reflete-se também na prestação de serviços. Queres ter uma consulta jurídica sobre um determinado assunto, eu não te vou ler a lei. Eu vou-te explicar a lei. Claro. Porque essa é a minha função. E apesar de eu gostar dessa parte, hoje em dia a minha função é muito mais outra. Pensar a marca, pensar a estratégia, pensar a felicidade da minha equipe. Você não está olhando para o crescimento da empresa, quem que vai estar, né? Exatamente. Isto tudo aconteceu muito rápido. Muito. Você falou que menos de 2 anos. Sim, nós mudámos de escritório físico faz esta semana um ano. Nós tínhamos o primeiro escritório físico em Leiria, era um escritório super pequeno, 25 metros quadrados. Nós já tínhamos garrafas de água escondidas dentro de dossiês e pacotes de bolachas dentro de gavetas onde estavam também caixas com dinheiro e tudo, porque nós não tínhamos espaço para tudo. Então, panos de limpeza dentro também de pastas, era uma loucura. E quando tínhamos, por exemplo, 2 consultas ao mesmo tempo,
um tinha que ir para a recepção e o outro ficar na sala de reuniões. E a nossa sala de reuniões, às 6 da tarde estávamos a ter uma reunião com um cliente que podia ser um cliente importantíssimo, às 7 da tarde estávamos a jantar sushi nessa mesa e às 7h30 estávamos a dar uma aula num curso de alguém enquanto especialistas. E nós começámos a ver aquela mesa, na altura saiu de borla, porque vinha com defeito, então a empresa fez a mesa, oferecendo-nos o valor da mesa, e eu olhava para aquela mesa e pensava, o que é que esta mesa já viu? O que é que já aconteceu nesta mesa? Pois. E começámos a ter esta conversa de está na altura de termos um espaço Vocês maior. sempre puxaram a corda, né? Puxaram a corda em relação a manter o trabalho que tinha, o escritório que tinha, e só deram o passo. Exatamente. E em falámos cima. com a Rita também, perguntámos o que é que ela achava das condições que nós tínhamos. Era um escritório agradável quando estavas lá dentro, mas não tinha estacionamento, era um escritório pequeno, era mesmo no coração da cidade de Leiria, mas o acesso também não era o melhor, porque era um prédio habitacional, só tinha 2 negócios, então Sim. era meio estranho, não é? Eu dizia, os clientes vêm aqui e não sabem se vêm ter uma consulta jurídica ou se lhe vão arrancar um rim, porque a Sim, entrada porque era era assim meio escondido. duvidosa, e mudámos de espaço físico para um escritório maior, 110 metros quadrados, Então, um gabinete para cada um pequeno estúdio de gravação muito humilde, nada a ver com isto, obviamente, e isso foi há 1 ano. E abrimos o primeiro escritório de expansão em Aveiro, em outubro, o segundo escritório de expansão no Cartacho em março, e o terceiro escritório de expansão e o 4º escritório PIA agora em junho, há 1 mês e pouco, aqui em Lisboa, no Parque das Nações. Brutal, no Parque das Nações ainda por cima. Que era um grande objetivo, sim, sim. Que top. É verdade. Mas vocês continuam de Leiria nesse principal. A sede vai ser sempre em Leiria. Nós chegámos a esta conclusão. Tem a ver com o ADN da empresa. Ok. Nós somos de lá. Eu, mesmo que não fique a viver lá, é de lá que é a empresa. E tem muito a ver com o nosso background. Eu e o Cláudio conhecemos-nos na licenciatura, em Leiria. Foi lá que fomos crescendo enquanto pessoas. Tá tipo vinculado à história de vocês. Sim, é verdade. E então nós já falamos em um dia construir um edifício que é a sede da empresa, com 4 ou 5 ou 10 andares. Esse edifício vai ser em Leiria. Isso é brutal, porque pelo menos eu já ouvi, uma vez eu tinha uma conversa com o Paulo, que ele falou que uma visão que ele tinha para a empresa era, por exemplo, ter a agência em Lisboa. Porque é diferente quando você manda uma proposta comercial de uma agência de Lisboa de uma agência de Leiria. E aí, quando você me falou disso, me veio isso. Eu achei que você foi bastante fiel à história, porque isso também deve ter esse efeito com o escritório de solicitadores, né? O escritório de solicitadores de Lisboa passa mais credibilidade do que o escritório de... Sim, e nós temos o escritório no Parque das Nações, dá-nos muita credibilidade neste momento. Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, o que nos dá mais credibilidade, creio eu, é termos vários escritórios físicos e tanta gente a trabalhar connosco. Tanta gente. Eu sei que numa empresa normal, 15 pessoas não é nada. Num escritório de solicitadores é bastante considerável. Nós estaremos perto de ser uma das maiores sociedades do país, por estranho que isto pareça. Isso é brutal. Mas um solicitador cuida de quantos processos? Depende do nicho, depende, né? Do segmento. Sim, depende. Há processos que são muito mais demorados e muito mais complexos e então não consegues ter mais do que 1 por mês. Há outros assuntos que consegues ter 10 por dia. Pois, faz sentido. Por exemplo, fazer contratos de arrendamento. Mas vocês têm número de clientes, vocês têm o número da carteira de clientes. E você tem esse número? Tipo, você sabe dizer? Tipo... Não te sei dizer porque nós, em particular, temos muitos clientes que são clientes... esporádicos. Sim, clientes esporádicos para serviços mais pequenos. Porquê? Como temos tantos seguidores, há imensas pessoas que vêm trabalhar connosco pela curiosidade, para perceber... Sabe que eu não... Pelo menos quando eu comecei a trabalhar com vocês, foi pela indicação do Paulo. Ainda não conhecia vocês. Aí depois que eu vi que vocês tinham... Eu falei, agora tá explicado. E que vocês também têm infoproduto, tem essa parte, Sim. não tem? Eu também queria que você contasse um pouco mais pra malta Ok. como é que foi tudo. Porque pensa só, muitas empresas de diferentes segmentos que são menos tradicionais ainda não tem esse posicionamento digital e vocês vieram de um tradicionalzão, já tem infoproduto, tem toda uma lógica de construção de audiência. Como é que é essa parte? Isto tem tudo a ver com as nossas características enquanto pessoas. Eu e o Cláudio adoramos o humor negro e, portanto, consegues perceber que é difícil estar connosco sem estás a rir. Nós adoramos piadas, adoramos humor. E isso levou a que nós, para podermos ser solicitadores, das duas uma, ou éramos extremamente infelizes até aos 60 e muitos anos até nos reformarmos, ou então íamos ter que transformar a forma como trabalhávamos. Ok. Isso implicou que a forma como nós prestamos serviço, a forma como construímos a nossa marca, a forma como nos vestimos, como nos apresentamos, tem de ser algo que nos deixe confortáveis e felizes. E nós percebemos que havia um grande distanciamento, e existe um grande distanciamento, da maioria da sociedade para escritórios jurídicos, sejam advogados, sejam solicitadores, sejam notários, porque quando tu imaginas esse tipo de profissionais, tu só pensas problemas. E são problemas que são eles que vão resolver. Eu nem quero saber
o que é que se passa ali. E nós conseguimos perceber que, se nós fizéssemos bem as coisas, podíamos nos tornar confidentes dos clientes. Uma ideia de ownership, ou seja, cada processo que eu tenho na mão, eu vou encará-lo como se fosse eu a estar naquela posição. Mas eu só consigo fazer isto se o cliente sentir que eu estou com ele. E o cliente só vai sentir que eu estou com ele se eu lhe mostrar que sou uma pessoa humana. Eu não sou uma máquina de traduzir informação. Eu sou uma pessoa que executa um serviço com base no meu conhecimento, que é conhecimento jurídico, mas que vou fazê-lo para acrescentar o máximo de valor. E esse acrescentar de valor através do humor, da descomplexidade, levou-nos a perceber que todos os escritórios tinham um padrão. Demasiada seriedade, ou pelo menos transmitiam essa ideia, demasiado formais e uma linguagem demasiado técnica. O que levava a que a maior parte das pessoas tivesse receio por não compreender como é que aquele escritório acrescentava valor. E então a ideia era, está aqui a pasta, resolve. E nós queríamos que fosse, está aqui a pasta, vamos resolver em conjunto. Que é muito diferente. Claro. Porque o teu nível de envolvimento com o cliente é rigorosamente diferente em função do teu envolvimento no processo. E foi aí que nós percebemos que quanto mais tu te envolves emocionalmente com a tua marca, mais tu queres que a tua marca seja querida dos teus clientes, e isso leva a que quando tu prestas um serviço, tu prestes o serviço com a identidade da tua marca e a tua identidade para que os clientes sintam que querem ser parte disso, querem ser fãs do teu negócio. Isso é fundamental. E foi isso que nós começámos a criar, e eu aqui acredito que as redes sociais foram fundamentais, porque nós percebemos que haviam pessoas que nos defendiam. Haviam pessoas que nos defendiam como se nós fôssemos um clube de futebol. Haviam pessoas que nos davam os parabéns. Era tipo a sensação de criar comunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E então aí nós começámos a perceber, o nosso forte é simplificar a informação. A nossa maior força, aquilo que nós acrescentamos ao mercado, é democratizar a informação jurídica. Tanto que ainda hoje nós temos um mantra que é um mantra duplo. Primeiro, democratizar a informação jurídica em Portugal. Segundo, transformar o mundo da solicitadoria. Este é o nosso mantra. O primeiro para a sociedade, para os nossos clientes. Nós queremos que todos os nossos clientes dominem a linguagem jurídica e transformar a solicitadoria para garantir que os próximos estudantes de solicitadoria e que todos os profissionais são felizes naquilo que fazem e que têm o mesmo gosto de ir para o escritório à segunda-feira que nós temos. Eu sou muito feliz e sou muito grato pela equipa que tenho, e nós dizemos transformar o mundo da solicitadoria porque, infelizmente, como eu disse no MML, é um mundo muito precário. É um mundo onde tu não tens grandes oportunidades. É muito difícil conseguir um trabalho como solicitador. Eu, por exemplo, também como disse no MML, eu nunca tive uma proposta de trabalho na minha vida. Nunca. Mas essa empresa que você trabalhava anteriormente não era como solicitador? Era, mas não era como solicitador, era como secretário, digamos assim. Eu já tinha o estágio, mas entrei como secretário para ir aprender, porque lá está, era uma solicitadora que tinha um secretário e eu fui lá entregar currículo e por acaso fiquei lá porque esse rapaz que lá estava ia sair. Então foi troca direta. Aquela pessoa não me chegou a fazer uma proposta. Foi, olha, se quiser ficar, pronto, ele vai-se embora. Foi tipo isso. E foi isso. Ou seja, eu nunca tive enviar currículos voluntariamente, ir à entrevista, ser selecionado no meio de 50 ou 60 candidatos e ter uma proposta. E ainda bem, porque você seguiu esse caminho diferente que agora é bastante próspero. Mas é uma pergunta que devem já ter te feito algumas vezes, mas para quem é de fora tem uma justificativa. Qual que é a diferença de solicitador e advogado? Olha, na verdade a diferença é muito pouca e aí eu tenho de ser o mais honesto. É difícil distinguir os dois. Juridicamente, o advogado pode fazer tudo o que um solicitador pode fazer e mais algumas coisas. Porquê? O advogado pode representar em tribunal sem qualquer limitação, na área criminal, na área civil, sem qualquer limite. Nós não podemos representar na área criminal e na área civil temos um limite de 5.000 euros nas ações. Ok. Porquê é que isto é assim? Há 20 ou 30 anos não era assim. O advogado focava-se na parte de tribunal, de representação dos clientes. Os notários faziam escrituras e os solicitadores eram quem representava os clientes junto dos serviços públicos na preparação da documentação e nessa assessoria mais prática. Com o passar dos anos e por... eu assumo guerras políticas, bandeiras políticas, as várias ordens profissionais começaram a querer lutar por mais competências. Então, de repente, os solicitadores e os advogados começaram a poder fazer também escrituras, como os notários, só não se chama escrituras, chama-se documentos particulares autenticados, mas aquilo que era uma coisa exclusiva dos notários passou a ser também de advogados e solicitadores.
Entretanto, os solicitadores passaram a poder fazer também reconhecimentos de assinatura, termos de autenticação, certificações, e os advogados também, e os solicitadores começaram também a ir a tribunal, já podiam ir, mas começou-se a aprofundar essa questão e discute-se podermos ir a tribunal cada vez mais vezes, e isto levou a esta mistura de, afinal, qual é a diferença? Legalmente não é praticamente nenhuma. A diferença é histórica, toda a gente sabe o que é um advogado, muito poucas pessoas sabem o que é um solicitador. Isso foi uma dúvida inicial que eu tive. Essa é também a nossa função, lá está, transformar o aumentar o mundo da nível de solicitadoria. consciência. Claro, nós queremos que toda a gente saiba o que faz um solicitador. E nós não precisamos de fazer vídeos a dizer um solicitador faz tal. Não. Fazemos um vídeo e explicamos. Neste caso, deves seguir este caminho. Neste caso, deves seguir aquele. Atenção a este pormenor. Inconscientemente, a pessoa já relaciona que, para isso, ela precisa de um solicitador. Exatamente. Então, a diferença é essa. E depois há também uma diferença relacional. Ou seja, há aqui uma consciência errada, na minha opinião, mas também sou suspeito, de que o advogado está num ponto hierárquico superior ao do solicitador. Eu tinha essa ideia de que, como o advogado pode fazer mais coisas, ele E hierarquicamente é normal. maior. Isso tem a ver com o quê? Primeiro, para seres advogado tens de ter licenciatura em Direito. Para seres solicitador, podes ter licenciatura em Direito ou solicitadoria. Ok. E é verdade que uma grande parte dos estudantes de solicitadoria são estudantes que não conseguiram entrar na licenciatura em Direito. Ok. Mas também é verdade que uma boa parte dos estudantes de solicitadoria foram pessoas que não quiseram ir para Direito. Eu, por exemplo, candidatei-me para Lisboa, Porto e Coimbra, entrei em todo lado porque tinha média 18.4, mas queria ir para a solicitadoria, ou seja, eu candidatei-me a Lisboa, Porto e Coimbra porque queria saber se conseguia entrar, ou melhor, não é se conseguia, queria saber em que posição é que entrava, queria saber qual era o meu valor, porque eu sabia que isso ia ser uma questão. Eu sabia que ia ser solicitador, sabia que todos os dias ia trabalhar com advogados. Como se, corrija se eu estiver errado, mas é como se, por exemplo, você fez para medicina, Sim. só que você queria passar em enfermagem, ou não? É mais ou menos essa relação. Mas não tem tanta diferença, igual Não enfermagem e medicina. Não tem tanta diferença. Porquê? Porque, na verdade, entre o enfermeiro e o médico há muito mais diferenças, é verdade. Embora o enfermeiro também faça muitas coisas que tipicamente seriam competências do médico. E há uma diferença, eu corro o risco daqui, eu não domino tecnicamente essa área de medicina, mas parece-me que o médico tem uma componente muito mais científica e o enfermeiro tem uma componente muito mais técnica. Mais mão na massa. Claro, exatamente. Por exemplo, um médico de medicina geral é completamente diferente de um médico, ou um médico de clínica geral é completamente diferente de um médico cirurgião. O médico cirurgião tem competências completamente distintas. Claro. E se calhar há mais diferenças. Muito mais especializado. Exatamente, se calhar há mais diferenças. E eu posso estar a dizer disparates enormes, mas vou arriscar na mesma. Na dúvida, eu vou mandar um corte no TikTok. Se tiver hate é porque... Tô brincando. Mas eu admito que existam muito mais diferenças entre um médico cirurgião e um médico de família cerebral e um médico de família do que entre um médico de família e um enfermeiro. Ou entre um médico de família e um farmacêutico. Okay? Entendo. Eu admito que isso possa acontecer. Aqui a diferença não é tão grande, mas em termos de consciência social, sim, essa é uma comparação. Aliás, ainda há 1 ano e meio houve um enorme problema político porque a bastonária da Ordem dos Advogados fez exatamente essa comparação. Disse que os solicitadores estavam a querer fazer o trabalho dos advogados como os enfermeiros querem fazer o trabalho dos médicos. E aí deu um... Claro, obviamente, porque no ecossistema jurídico, tal como no Mas eu posso falar pela minha ignorância no assunto, né? Perfeitamente normal. E há uma coisa que nós sempre transmitimos aos nossos colegas solicitadores, e falo disto abertamente, sempre disse isto aos meus alunos, que é: se um cliente não sabe a diferença entre um advogado e um solicitador, a culpa não é do cliente, a culpa é tua. Ponto. Ok. O cliente tem as suas preocupações da sua vida. Se for um engenheiro industrial, ele tem que estar preocupado com a indústria onde trabalha. Tem que estar preocupado com a família dele. Se o cliente não sabe o que é que tu fazes, a culpa não é dele, a culpa é tua. Se Portugal é uma península de Espanha para os americanos, a culpa é nossa, não é dos americanos. Nós tendemos não, a dizer nesse que caso específico é da ignorância dos americanos. É porque eles não sabem nada do resto do mundo. É verdade. O alemão já não vai ter essa dúvida. Mas espera lá, mas eles sabem o que é a França, e sabem o que é a Alemanha, e sabem o que é o Brasil. Vou te falar que eu morei na Alemanha para fazer... eu fiz parte da minha faculdade lá, fiz 1 ano lá, e tinha 3 colegas americanos. O maior nível de consciência era o americano descendente de mexicano. Tinha lá uma americana da Flórida mesmo, que ela perguntou, ela falou assim, nossa, mas eu achava que aqui na Alemanha que impressão não tinha cor. E eu fiquei assim, oi? Eu não sabia que eles já imprimiam com cor. E eu, oi, a Alemanha? Tipo... Foi a mesma pessoa, o colega dela me perguntou se no Brasil tinha internet. Então, tipo assim, aí eu já acho
que existe ali uma bolha americana. Ok. Mas é mesmo uma lavagem cerebral que eles fazem pra malta consumir só internamente. Ok, mas enfim, só um extra aqui que eu passei. Mas pronto, a ideia é essa que é, se alguém não sabe o que é que tu fazes, a culpa é tua, é porque não estás a dizer o que é que se faz. Isso foi uma consciência que nós tivemos também, foi uma conversa que eu sempre tive com o Cláudio, que foi, nós estamos aqui com uma missão dupla. A primeira missão é nós crescermos enquanto empresa. A missão é nós garantirmos que conseguimos criar uma estrutura que vai criar mais postos de trabalho e que vamos criar uma máquina que permite algo maior, soluções para outras pessoas, mas nós vamos também criar uma marca que vai mudar a visão da sociedade para com os solicitadores. Toda a gente tem que saber o que é que um solicitador faz. Top. E isto, o raciocínio é simples. Nunca uma criança neste país disse eu quero ser solicitador quando for grande. Por isso que eu ia te perguntar, quando você falou a decisão de eu queria ser solicitador, de onde você tirou isso? Primeiro, a minha mãe estava a estudar solicitadoria na altura, aliás, já estava a fazer o estágio da Ordem de Solicitador. Não, já tinha acabado o estágio da Ordem de Solicitadores, portanto eu já sabia o que era um solicitador e houve uma coisa que eu percebi rapidamente, que era, eu tenho muita aversão como é que eu ia te explicar? A formalismos, claro. E uma conversa demasiado fechada. Como é que eu vou explicar? Então você no país dos doutores com essa versão, você deve ter passado a tentar raiva na vida. Politicamente correto. Eu não gosto do politicamente correto com falsas modéstias. Pois, não gosto dessa conversa os soutores. Ai, meu Deus do céu. E eu sabia que a licenciatura em Direito, com o máximo respeito que eu tenho, e eu sei que é uma licenciatura extremamente difícil, mas é uma licenciatura ego gigante na licenciatura. Antiquada em termos de relações sociais. Eu tinha amigos a estudar Direito e o que eles me diziam é, tu lá és mais uma cabeça. O professor nem sabe o teu nome. Mas como assim o professor não sabe o meu nome? Porque tens salas com 400 pessoas. Eu aí compreendo, mas deve saber o nome de 20 ou 30 pessoas, ou 40 ou 50. Não é normal. E lá, se te esqueces de uma palavra, chumbas com 5. Claro que não é assim que as coisas acontecem na realidade, mas essa mentalidade de nunca ninguém teve um 15. Mas porquê? Se é de 0 a 20, porquê é que nunca ninguém teve um 15? Se é de 0 a 20, tem que adaptar a escala para o tipo de estudantes que têm. Senão, se aqueles estudantes não são capazes de ter 20, nenhum deles... O erro está no... Sabe essa responsabilização que eu super concordo que você fez? A culpa é do professor, então. Se ninguém tira Sem dúvida. E essa sensação de que eu ia entrar num sítio que me obrigava a ter uma postura mais formal, mais politicamente correta, mais com falsas modéstias... Ia contra os seus valores, né? Ia contra os meus valores. Eu sei que não é verdadeiramente assim, e aquilo, confesso que foi um preconceito que eu tive para com um tipo de formação, mas eu era miúdo, tinha 17 anos. E quando eu imaginava um professor que nem ia olhar para mim e que me ia massacrar pelos meus erros, e depois eu tinha muito essa síndrome do impostor de eu vou e se corre mal, eu vou desistir e não me vou adaptar, e tinha medo de, sei lá, de histórias dramáticas como uma depressão e depois fico lá e tenho que ir para Lisboa, tenho que ir para o Porto. Eu vinha de uma vila de 6.000 pessoas. Como é que eu me vou adaptar? E então percebi, em solicitadoria eu tenho um ensino mais prático, com turmas mais pequenas, com professores que sabem o meu nome. A minha mãe tinha-me dado esse feedback. E depois eu percebi também que a função do advogado está muito mais direcionada para tribunal, o que significa que eu tenho que entrar em litígio com alguém para representar o meu cliente que está em litígio com alguém. Ou seja, eu vou estar sempre do outro lado da mesa. Vamos estar sempre um contra o outro. Enquanto solicitador, eu ia ser um parceiro do meu cliente. Resolver problema do seu cliente. Eu não tenho necessariamente alguém do outro lado. É óbvio que isso acontece todas as semanas. Eu tenho negociações em que eu estou a representar o meu cliente e a outra parte está representada por outra pessoa. Mas estamos a negociar, estamos numa mesa, não há propriamente um juiz que vai tomar uma decisão por nós. E essa sensação de eu quero ser um parceiro dos meus clientes, em vez de eu quero ser um representante dos meus clientes contra alguém, pois. Essa diferença fez-me escolher solicitadoria. Eu sei que não é necessariamente assim. Eu sei que há advogados que praticamente nem trabalham em tribunal, trabalham só nesta vertente de assessoria pragmática do cliente, mas na altura eu não via isso. E a verdade é que não é essa a expectativa com que tu abraças a licenciatura em Direito. A maioria dos que abraçam a licenciatura em Direito com o objetivo de serem advogados, tu perguntas porquê? Porque eu quero ir a tribunal. Eu quero representar os meus clientes em tribunal. E depois é aí também na fase da formação que tu aprendes a diferença entre as duas profissões. Nós em solicitadoria temos formação para a parte de tribunal, mas nem de perto nem de longe. Nem onde vocês passam mais tempo. De todo. Porque não é esse o nosso foco.
Claro. Nós sabemos que não é aquilo que vamos fazer. Não, agora a sua explicação fez todo sentido, ficou muito mais claro. E ao contrário, ou seja, tudo o que é documentos particulares autenticados, atos notariais em geral, nós temos essa formação com muita força, os advogados não têm na licenciatura em Direito. A cadeira de registro e notariado, na maioria das licenciaturas, é opcional. Pois. Okay? Então vocês Na são nossa muito é mais obrigatório. especialistas nessa área do que Ou seja, o advogado pode fazer registro e notariado? Pode sim. A maioria dos advogados têm essa formação? Não. O solicitador pode ir a tribunal? Pode sim. Mas não é onde põe profundidade. Mas não é aí, ou seja, não há profundidade na formação, nem tem que haver. Mas lá está, a principal dificuldade é essa confusão política entre as duas profissões, e eu acho que para nós é uma vantagem. E o meu avô, quando eu me candidatei à licenciatura, ele disse-me uma coisa que eu nunca me esqueci, que hoje para mim faz todo o sentido, e é uma questão de posicionamento no mercado, que foi: tu se fores advogado vais ser mais um, porque são 50 mil. Tu se fores solicitador podes ser o maior do país, porque são só 3 mil. É uma questão matemática. Mas são mesmo? Era esse nível de número? Sim. Nós agora somos para aí 4 mil solicitadores e são menos advogados, creio que são 41, 42 agora. Okay. Advogados há em todo lado. Top. E eu tenho certeza que ia ser um bom advogado. Eu admiro muito o trabalho dos advogados, confesso. Gosto mesmo. A minha mãe é advogada e, portanto, Ela fez ela depois e depois fez a licenciatura em Direito, o estágio da Ordem dos Advogados e agora é advogada numa grande empresa portuguesa. E eu admiro muito o trabalho dela, mas eu não quero fazer aquele trabalho. E eu quero mostrar... isso era um estigma muito grande dos estudantes de solicitadoria. Eu estou aqui porque não entrei em Direito. Eu queria muito mostrar-lhes, não, vocês estão aqui porque vão seguir este caminho. É isso que vocês têm que aprender a gostar deste caminho. E eu percebi que o nosso projeto estava a resultar quando contratámos a nossa advogada, contratámos uma advogada interna e recebemos imensos currículos. Currículos de advogados. E que nos disseram que queriam trabalhar connosco. Ok, isto funciona. São áreas diferentes. E pronto, e é essa a diferença entre as duas profissões. Muito top, eu acho que ficou mais do que claro agora, principalmente para quem tinha dúvida no assunto, realmente agora não tem mais. E aqui partindo para uma fase final do episódio também, Rafael, e antes de pedir o feedback final, eu queria entender, porque você trabalha com muitos empreendedores, você trabalha com muitos empresários. O que você vê que juridicamente, né, é o maior erro dos empresários aqui em Portugal? Que você tem assim, acompanhado, porque você gera conflito também, você resolve muito conflito das empresas, né, dificuldades. Sim. O que você diria para essa malta empreendedora que está começando agora, que são pontos que você vê? Sabe a lógica do aprender com o erro do outro? É só isso. É tipo que você vê acontecendo muitas vezes e que as pessoas deveriam ter atenção. Ingenuidade e desligamento. Ingenuidade em perceber que precisam de apoio jurídico. Normalmente o apoio jurídico é o último ponto que alguém aposta no início de um projeto. Tu vais primeiro apostar num designer, vais primeiro arranjar um espaço físico, vais primeiro gastar 50 mil euros em material de multimédia e só depois é que vais gastar 500 euros num bom parecer de um advogado ou de um solicitador ou numa assessoria nos termos e condições comerciais. Primeiro vais fechar 100 clientes antes de fazeres um contrato de prestação de serviços. Não é? Portanto, essa ingenuidade de eu não preciso ainda porque vou aprendendo, há muita informação no Google, isso é ser ingênuo e é normal. É perfeitamente normal. Eu acho que funciona igual com agências de marketing, por exemplo. Exato. A pessoa vai batendo cabeça até depois. Claro. Nós primeiro começássemos a trabalhar com uma empresa de marketing, foi muito difícil. E só começámos a trabalhar com uma empresa de marketing quando virámos para os infoprodutos. Já tenho um toque nos infoprodutos. E o desligamento tem a ver com esse problema é para o advogado ou para o solicitador. Eu nem quero saber. Tu tens que querer saber. A empresa é tua. Tu tens que querer saber. Tu tens que querer saber qual é a necessidade da tua empresa de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista contabilístico, de um ponto de vista de recrutamento. E por isso é que a maioria dos melhores líderes não são aqueles que são muito bons a fazer uma coisa, são aqueles que são muito bons a compreender as muitas coisas que se fazem. Porque tu não consegues contratar bem se não percebes qual é que é a necessidade. Tal como não consegues resolver bem se não percebes qual é que é o problema. E Exatamente. Para além disso, se percebes qual é que é o problema, é mais provável não seres completamente roubado. Porque se entregares um problema que não sabes qual é, alguém vai te cobrar 20 mil euros. Exato. Ok. Deve ser isso, porque não tem o nível de consciência. Então, ingenuidade e desligamento eu acho que é o principal problema, não só na parte jurídica, mas relativamente a todas as necessidades que fogem da operação específica daquele profissional. Faz todo sentido. Muito bom mesmo. E o que você diria para esse profissional, tanto o solicitador, ou seja, o Rafael de 5 anos atrás, mas tanto quanto para o empreendedor de outras áreas que esteja começando agora, que você deixaria uma mensagem final assim, para a gente fechar o nosso episódio com chave de ouro,
pra essa malta que tá mais inicial? Porque querendo ou não, você tem 28, tem 27, tá na mesma idade mais ou menos, só que você tem mais barba e é mais bem feita, né? Eu tô tentando ainda deixar crescer. Deixar crescer a barba pra parecer mais velho. Fez bem, eu já tentei essa estratégia, mas não deu certo pra mim não. Mas o que você diria pra esse empreendedor dentro aí do que foi a sua experiência, a sua jornada? Façam. Isto é um conselho, o Cláudio diz muitas vezes isto, quando fala para os mais jovens. Façam. Fazer é muito importante. Entrar em movimento, né? Entrar em movimento, porque sem fazeres tu não vais testar, dá-te ao luxo de cometeres erros. A maioria do sucesso não está numa elevada taxa de sucesso, está numa elevada taxa de sucessivos erros que te permitem perceber melhor o que é que vais fazer. Não faças com o objetivo de errar, faz com a possibilidade de errar, com o objetivo de vencer. Eu acho que isso é mesmo muito, muito importante. Para qualquer negócio isto funciona assim. E deixo outra dica que é ouve com atenção, mas acima de tudo com filtro. Porque ouvir com atenção é importante, ser humilde é muito importante, mas temos de saber ouvir com filtro, porque nós temos a tendência para ouvir demasiado e há pessoas que não sabem absolutamente nada do nosso negócio, não sabem absolutamente nada daquilo que nós pretendemos e, acima de tudo, não têm intenção de ajudar, têm intenção de falar. E, portanto, é muito importante saber receber conselhos e o saber receber é saber selecioná-los também. E isso exige uma humildade conjugada com uma arrogância. Humildade para ouvir toda a gente e arrogância para saber selecionar aquilo que não devemos ouvir ou que devemos excluir depois de ter ouvido. Isso é fundamental. Brutal, e faz todo sentido porque a gente tá numa era de hiperestímulos. Então tem não só pessoas falando diretamente, que podem estar dando feedback sobre o negócio, mas é o fulano na rede social, é o curso do tal, e aí você fica naquela... e não sabe por onde seguir. Isso aconteceu-nos, lá está, nos infoprodutos, que foi simples, nós pegámos na parte da prestação de serviços jurídicos e percebemos, nós conseguimos transformar isto em curso online? Sim. Conseguimos produtizar este serviço? Sim. E conseguimos distinguir, porque uma coisa é prestar um serviço, outra coisa é dar formação online. E então aí criámos uma nova empresa, a Legal Factor, que é uma empresa de infoprodutos, e quase toda a gente a quem pedimos a opinião naquela altura tinha dificuldade em perceber o conceito. Mas vocês ensinam o cliente final da PA ou vocês ensinam outros solicitadores? Não, nós ensinamos o cliente final da PIA, mas de uma forma diferente. Nós temos formação jurídica para não juristas. Não quer dizer que no futuro... para aumentar o nível de consciência. Exatamente, ou seja, nós temos duas opções. Ou tu queres que eu faça por ti, e aí temos a prestação de serviços jurídicos, ou tu queres que nós façamos contigo ou te ensinamos a fazer para tu fazeres. E o que fez você manter a assessoria, a parte de serviço, depois que você foi picado pela a parte do infoproduto, que é mais rentável, é mais leve, é mais fácil? Sem dúvida. O que fez você não abrir mão de prestar o serviço também? Porque eu sei que isto é arrogante, mas a PIA vai nos ajudar a mudar o mundo da solicitadoria, que vai mudar o mundo de centenas de profissionais de solicitadoria. E os infoprodutos são formação e a PIA é a prestação de serviços jurídicos. Mais difícil de escalar, mais difícil de construir, mas também, depois de estar devidamente sustentada, mais difícil de cair. E são duas atividades diferentes e a PIA é o que está na base do nosso ADN e é com o conhecimento técnico que nós recolhemos na PIA que nós conseguimos depois construir a formação para os infoprodutos. E então decidimos manter as duas por causa disso, porque a PIA é que é verdadeiramente a nossa origem e queremos mantê-la e estamos a conseguir crescer e é isso que vamos querer fazer no futuro. Brutal. E os infoprodutos ajudam-nos também noutra área, a escalar e no fundo, a testar a nossa própria capacidade de formação. Porque uma coisa é eu ter uma consulta jurídica contigo, em que eu estou a resolver o teu problema, estou a fazer por ti. Outra coisa é eu ter que preparar um produto para 1000 pessoas, em que eu tenho que ter uma linguagem mais soft, mais adaptada, mais estruturada, mais construída. No fundo, o infoproduto está muito mais próximo daquilo que eu fazia como professor na faculdade do que daquilo que eu faço enquanto prestador de serviços jurídicos. Brutal. Essa é a diferença entre os dois. E essas são as nossas duas atividades hoje em dia, sendo que isto aconteceu tudo em 2 anos. 2 anos. Cara, que top. Parabéns pelo processo até aqui e pelo nível de impacto que vocês estão gerando. Muito top mesmo. E de novo, obrigado por aceitar o convite. Malta, espero que vocês estejam aí com a cabeça explodindo. Quem é da área de solicitadoria, meu Deus, você deve ser tipo assim, o cara que representa o que muita gente quer fazer. Então, parabéns por inspirar pessoas. Por inspirar pessoas. Obrigado. Malta, que aula. Se inscrevam no canal se você tá até aqui e o conteúdo foi relevante para você. Senta o dedo no like e, como eu sempre digo, é só o começo.